É uma alegria, um privilégio estar de volta aqui depois de quase 4 anos, né? A última vez que nós viemos. E vamos aproveitar esse tempo juntos. Estive hoje pela manhã também falando. E a nossa expectativa é de que esse tempo juntos que vamos passar juntos aqui seja um tempo de edificação, um tempo de encorajamento e também de desafio para os irmãos, né? Para que olhem para as outras realidades, para os campos que aí estão maduros, para a seara que está carente, né, de trabalhadores, e quem sabe, né, vermos aqui gente se levantando para cumprir essa tarefa. Eu quero dividir nosso tempo aqui em 2 partes. Eu vou usar a primeira parte aqui para falar um pouco do nosso trabalho missionário, e a segunda parte quero fazer uma reflexão com os irmãos, um texto bíblico, onde a gente vai pensar em alguns valores da palavra de Deus. Eu queria mostrar um videozinho para os irmãos sobre a nossa organização. No Timor nós trabalhamos junto com a organização chamada WEC Internacional, e aqui no Brasil é conhecida também como Amém. E a WEC, o ano passado, fez 100 anos de história, uma missão que começou com um jovem chamado Carlos Studd, que era jogador de cricket, que largou tudo, vendeu tudo que tinha, herança dos pais, e foi para missões. Foi para a China, depois foi para o Congo, e lá então surgiu a missão chamada Missão Amém, né? A missão WEC. E a gente vai mostrar um pouco desse vídeo, que é um vídeo promocional dos 100 anos, e quem sabe Deus pode aí usar esse vídeo para despertar a sua visão missionária. Esta viagem não é apenas para a África, é para todo mundo não evangelizado. Em 1913, com essas palavras ardendo em seu coração, Carlos Studd navegou para o Congo. Studd sabia que o coração de Deus pelos perdidos ultrapassaria muito além do horizonte da sua imaginação. Então, iniciou-se a sua aventura pelo mundo, movido pelo vento do Espírito Santo. Essa visão da África deu vida a uma nova missão, primeiro na América do Sul e depois além. Estas palavras proféticas se tornaram uma motivação para a fundação da Missão de Evangelização Mundial, a WEC. Desde o início, nós da WEC temos nos caracterizado pela nossa dependência do Espírito Santo. De acordo com os nossos objetivos, a WEC Internacional tem se comprometido nesta jornada com os seus navegantes, nunca desistindo daquilo que parece humanamente impossível. Agora, em nosso centenário, nosso coração continua com esta grande visão de alcançar novos grupos de povos, ver igrejas sendo estabelecidas em novos locais e treinar novos obreiros. Nos últimos 2 anos, cada equipe da WEC tem buscado ao Senhor por direção para os próximos anos. À medida que oramos, conversamos, pesquisamos, oramos de novo e aguardamos, uma nova e extraordinária visão tem surgido. Alcançar povos. O Senhor tem nos direcionado no ministério com 33 novos grupos de povos. Alguns dentre eles são extremamente difíceis em diversos cantos da terra. Plantar igrejas. O Senhor tem nos guiado em direção a 180 novas localidades, aldeias, cidades e grandes centros urbanos aonde ainda não temos equipes, e ver comunidades vibrantes sendo estabelecidas ali. Mobilizar para missões. Nós gostaríamos de ver esses 1.200 novos obreiros se integrando em nossas equipes. Nós queremos trabalhar com os cristãos nacionais o máximo possível, equipando e treinando para que possam alcançar outras culturas. Também gostaríamos de ver muitos novos obreiros de diferentes cantos da terra unindo-se a nós. Estes 1.200 novos obreiros preencherão todos os tipos de funções: evangelistas, tradutores da Bíblia, administradores, professores, jardineiros, construtores, técnicos em informática e muitos outros. Nós sabemos que servimos a um Deus do impossível. Ele irá chamar as pessoas que Ele precisa para cumprir a sua visão. Você poderia ser um deles? Mais do que nunca, na missão Amém, nós reconhecemos com um espírito de oração que Deus é quem prevalece. Desejamos ver uma rede de oração efetiva, perseverante e informada para cada um dos grupos ainda não evangelizados com os quais estamos envolvidos. Essa tarefa é muito grande para nós sozinhos.
somente se nos unirmos com outros para levarmos o Evangelho aos não alcançados e nos unirmos em oração. A oração é a chave para o avanço que desejamos. Se o Senhor estiver te conduzindo a se unir nesta rede e orar conosco. 100 anos, muito para celebrar, mas ainda muito a ser feito. Você gostaria de estar conosco na próxima etapa dessa viagem? Fica aí o convite, então, para que você se junte a nós nessa segunda etapa, né? São 100 anos de missão WEC, muito para comemorar, muita coisa para celebrar, muitos campos que já foram atingidos, muitos missionários espalhados pelo mundo, mas ainda muita coisa para fazer. E nós contamos com as orações, com a disposição da igreja brasileira para poder participar nessa grande tarefa que é alcançar os povos, né? Eu queria falar um pouco do nosso trabalho em Timor, né? E como o Luiz disse, nós estamos ali há 9 anos, fazem 9 anos que nós estamos em Timor-Leste. Eu saí do interior de Minas, sou de Betim, perto de Belo Horizonte, de Betim para Timor, né? Você percebe a distância. E Deus tem nos dado o privilégio de servir ali. Irmãos, quero enfatizar isso, é um privilégio estar ali no Timor. Você pode olhar para minha cara de acabado, de feio, assim, mas é um privilégio estar servindo a Deus, se desgastando naquele lugar para servir ao Senhor. E não gostaria de estar em outro lugar hoje. É uma alegria poder servir a Deus ali. A dificuldade quando a gente fala de Timor é que as pessoas às vezes não sabem onde fica, né? A gente ouve de tudo, de América do Sul até Alasca, coisa do tipo, né? Timor-Leste fica onde? Os irmãos que vieram de manhã não podem falar. Ásia. E Ásia, em que lugar da Ásia? Porque a Ásia também é grande. Isso, não, perto da China não é não. Olha essa setinha vermelha ali, ó. O Timor-Leste está exatamente do outro lado do mundo. Nós estamos a 12 horas à frente de vocês. Então, quando Jesus voltar, eu vou primeiro, vocês vão ser avisados. Se der tempo, eu aviso para vocês. Eu dou uma ligadinha, Renato, prepara a turma aí que eu já estou subindo. Nós estamos lá, agora são quase 8 horas da noite aqui de domingo, lá são 8 horas da manhã de segunda-feira. Então, se você quer saber o resultado da cena, né, dessa coisa, liga para mim que eu posso te informar tudo lá. Então, o Timor ele é uma ilha do tamanho do estado de Sergipe, uma população não muito grande, apenas 1 milhão e poucos, 1 milhão e 100 mil habitantes. E a ilha é dividida em 2 partes. Uma parte da ilha é o Timor-Leste e a outra parte é a Indonésia. E mesmo se você ver aquele coloridinho lá, que eu acho que é laranja, alguém disse que é amarelo, não sei, ali na parte branca é ainda território timorense. Então, o Timor é a metade da ilha e mais um pedacinho do outro lado da ilha pertence ao Timor. O Timor foi colônia de Portugal por muitos anos, mais de 400 anos. E depois que Portugal saiu, a Indonésia invadiu e durante 25 anos a Indonésia ocupou de forma muito arbitrária, opressiva, causando muita destruição, morte no país para implementar o seu governo, o seu domínio em Timor. E durante 25 anos o povo ficou lutando pela independência e até que em 99 a ONU propôs um referendo junto ao governo indonésio e o Timor então optou pela independência. Nós estamos ali, a nossa equipe vem passando por um processo de redução. Éramos 7 missionários quando eu vim aqui em 2010, hoje somos 4. E agora em outubro, quando regressarmos, a senhora que está ali no meio é uma brasileira, está regressando ao Brasil e não volta mais ao Timor, então vamos ser reduzidos a 3. Então a nossa equipe precisa de obreiros, de gente para a tarefa que nós temos visto ali Deus nos chamar a cumprir. Então é um outro motivo de oração. A moça de azul é uma indonésia, que está lá também há mais de 4 anos conosco, e os nossos filhos que não estão na foto porque não gostam de tirar foto. Vou chamar a menina aqui para falar um pouco do nosso trabalho.
Essa é a língua teto. Halcontente tebis e haneho roime, o irmão Cira. Então, essa é a língua que nós falamos no dia a dia lá no Timor, a língua teto. A maioria do povo só fala essa língua e a língua materna, que são outras. São cerca de 18 línguas. Então, o desafio linguístico é muito grande. A Bíblia não está traduzida completamente. Do Antigo Testamento só temos Gênesis em teto. Então, a Missão Wycliffe tem desenvolvido um trabalho com isso. Nós temos trabalhado em Beraca, que é uma vila a mais ou menos 40 minutos da capital onde nós moramos, da capital que chama Dili. Beraca é uma vila que não tem, é muito pobre, eles não têm luz elétrica nunca, água encanada nunca. Então, é um povo muito carente. As crianças com quem eu trabalho, existem crianças de 9 anos, 10 anos, que nunca foram à escola, então não sabem nem escrever. Então, é um trabalho que eu tento, uma vez por semana, a gente faz trabalho de evangelização, mas tenta dar alguns recursos pré-escolares para essas crianças, incentivar os pais também a enviar essas crianças para a escola. A escola mais próxima fica mais ou menos 30 minutos caminhando, mas muitos pais não têm recursos financeiros ou não vê o valor da educação para os seus filhos. O Dayan também participa no ministério lá, ele vai mais vezes, e como enfermeiro ele visita cada casa, ora por essas pessoas, dá medicamento, leva pessoas à clínica mais próxima se é preciso, ou ao hospital quando necessário. E o nosso objetivo é de implantação de igreja nesse local, mas até agora não tem um adulto convertido ali. As crianças já ouviram, cremos que muitos já se entregaram a Cristo, mas depende de suas famílias para dar um passo maior. A senhora que nos recebe na casa dela tem ido às vezes numa igreja de uma outra missionária ali por perto. Mas nós oramos que eles realmente deixem a gente fazer um estudo bíblico, nos recebam para um trabalho de implantação de igreja ali. O outro trabalho que nós desenvolvemos e já existia quando chegamos em Timor é o Projeto Esperança. Estou tentando mudar aqui. Projeto Esperança é um trabalho mais voltado para crianças e adolescentes. E o projeto, a parte de crianças, nós fazemos evangelismo como se fosse uma escola dominical, mas com crianças da comunidade. Então, hoje elas vão 2 vezes por semana, tem tido uma média agora de umas 40 a 50 crianças. E a cada 3, 4 meses nós convidamos os pais da comunidade para ver o que essas crianças têm aprendido. E daí podemos compartilhar Jesus com os pais também. Ano passado nós mudamos de uma outra comunidade, esse projeto era num lugar alugado, onde ficamos por 10 anos, mas nós vimos que nós já estávamos na 2ª geração e que não havia muito conexão com a igreja local. Então nós propomos para uma igreja que nós estávamos mais próximo de construir no terreno da igreja e a igreja se envolver mais nesse projeto, para que as crianças pudessem estar sendo integradas na igreja local. Então nós quase que recomeçamos do zero numa nova localidade e hoje temos cerca acho que de 40 crianças indo ao projeto 2 vezes por semana. A figura ali embaixo com os livros é que na língua teto há pouquíssimo material escrito em teto. Então nossa missão também tem produzido algumas histórias infantis e para adolescentes em teto. Na mesa ali no fundo nós colocamos alguma coisa se você se interessar em ver como que é essa língua. Tem uma revista que foi feita para adolescentes, alguns vídeos feitos para adultos, para adolescentes, filmado no local, com a língua local, para que seja uma coisa que eles entendam, porque muita coisa tem traduzida, mas coisa para o contexto, na língua deles, tem pouquíssima coisa. E precisamos de pessoas para fazer isso, porque quem fazia já foi embora. Então, precisamos de gente nessa área de mídia, de produção de material. E o outro projeto é a parte de cursos, que é mais com adolescentes, a partir de 14, 15 anos, são os cursos de português, inglês e computação. E eu estou mais envolvida na parte do ensino do inglês, e temos pessoas da igreja, alguns locais ajudando também no inglês e na computação. Português é aquela senhora que dava aula e vai voltar. Agora então, estamos sem professor de português. Talvez eu tenha que voltar a dar aula de português, então reformular a estratégia. Esses adolescentes e jovens recebem um certificado e nesse dia que nós também temos a oportunidade de falar mais de Jesus e procuramos sempre desenvolver relacionamento com eles, convidá-los para atividades quando tem de evangelismo. Então, e é através desse projeto que nós temos o visto no Timor, porque nós não entramos com visto de missionário, lá não existe isso, então temos visto de trabalho e a nossa organização é uma ONG. Então nós precisamos de um serviço de formação, é um serviço sério, onde eles aprendem alguma coisa, e isso também ajuda a termos visto para permanecermos no país.
Eu tenho participado, envolvido mais na parte de treinamento bíblico. Eu tenho tido o privilégio de andar no meio de líderes e pastores, especialmente da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a maior denominação do país. A população protestante do país é apenas 2%. Né? Desses 1.100.000 habitantes, nós temos apenas 2% que são cristãos. Então eu tenho tido o privilégio de visitar as localidades e ir para regiões, como vou às vezes uma vez por semestre ao leste, ao sul, uma outra ilha que fica a 3 horas de barco. Reunimos os pastores ali durante 5, 6 dias, estudando a Bíblia junto com eles, dando um tipo de formação, porque a maioria desses pastores não tem treinamento bíblico nenhum, não conhecem, não tem acesso, né, a um treinamento bíblico. Então eu tenho tido o privilégio de participar disso e de alguma forma também criar uma mentalidade de treinamento, porque isso é coisa nova, né? A cultura é uma cultura oral, onde as informações são passadas via oral, né? Então, estudar é uma cultura nova para o Timor, e isso tem sido um grande desafio. Eu tenho também trabalhado do lado esquerdo ali, um grupo de pastores. Esses pastores, eles têm um pouquinho de português, conseguem ler um pouco de português, e junto com a editora Fiel aqui, a editora a cada 2 meses manda livros, material em português, para que esses pastores possam ter algum recurso material didático, né, para o seu uso próprio e também para o seu ministério. E aí eu sento com esses pastores, a gente estuda junto o material que eles recebem, a gente então desenvolve esse material para que eles possam tentar, via o material, aplicar na realidade de cada um deles. E do lado direito aqui em cima, um trabalho de treinamento com jovens líderes que estão exercendo ministérios em suas igrejas. Então a gente começou um trabalho de treinamento com esses jovens para que eles possam também se preparar para exercer um ministério mais eficaz, mais efetivo, baseado em verdades, em princípios bíblicos. Então, esse tem sido basicamente o meu compromisso no ministério de treinamento no Timor, né? Depois a gente vai estar por aí, se você tiver alguma questão, alguma dúvida, pode nos procurar, a gente fala mais. Como equipe, a gente tem uma visão, um alvo de alcançar 4 distritos. Né? Distritos são a nomenclatura dos portugueses, mas seriam os nossos estados aqui. Né? São 4 áreas que nós entendemos e fizemos umas pesquisas, viajamos, fomos a essas localidades e percebemos que há uma carência enorme da igreja, da presença missionária. Então a gente tem orado para esses locais, tem orado por obreiros que possam atender a esses locais e ir para a plantação de igrejas nessas áreas. Né? São 4 áreas com línguas diferentes, com culturas diferentes, que precisam da plantação de igreja, porque não tem presença da igreja ou presença cristã nessas áreas. Né? Só que para a gente chegar nisso aí, a gente precisa pelo menos de 12 obreiros para alcançarmos esses alvos, né? Que possam cooperar conosco, como eu mostrei para os irmãos no começo. A nossa equipe hoje vai ficar, a partir de outubro, reduzida a 3, né? 3 pessoas. Então, as carências são muito grandes e a maior dificuldade, a maior necessidade hoje do campo missionário é gente, de obreiros. Né? Por isso que Jesus disse para os discípulos, a seara é grande. Né? Então, rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. Quero convocar os irmãos da borda a estarem orando por essa carência. Não é só no Timor, irmãos. Em todos os campos, a carência é gente. Nós precisamos de gente que se comprometa, que se deem ao trabalho, à obra missionária. Alguns anos atrás, uma revista americana fez uma pesquisa, e o título da pesquisa é Por que eles não vão? Referindo-se aos homens. Porque a mão de obra masculina no campo missionário tem sim, reduzido drasticamente. São poucos homens no campo missionário. E a pergunta é, por que eles não vão? E a revista chega à conclusão, entrevistando vários jovens e adolescentes, a descoberta é que os jovens, os homens de uma forma geral, estão preocupados com as suas carreiras e o conforto. E aí a grande dificuldade de se dedicarem à obra missionária. E eu acho que nós estamos sendo contaminados com essa visão, de investir na carreira, de investir no nosso conforto, e esquecemos desse compromisso
do reino, de alcançar aqueles lugares que ainda não foram alcançados. Então fica aí o desafio dos irmãos para olharmos a essas realidades e perguntar ao Senhor aonde nós podemos participar disso, né? Alguns motivos de oração: pela tradução da Bíblia, como a Mirna disse, nós não temos uma Bíblia na língua Tetum. Hoje nós usamos a Bíblia em indonésio, mas a maioria, quase mais de 90%, não consegue ler, mas não consegue entender o que está lendo, porque o indonésio é uma língua muito alta para eles. Orar para a tradução da Bíblia em teto possa chegar o mais rápido possível. O alvo da Wycliffe é, em 2015, entregar o Novo Testamento, que já é uma grande vitória. Por 12 novos obreiros, pelo crescimento e amadurecimento da igreja, né, que a gente entende que também está ligado ao conhecimento bíblico, né? Uma igreja só amadurece e cresce à medida que ela tem conhecimento bíblico. E também por esses programas de treinamento que Deus tem nos dado, para que a gente consiga criar algo que seja estruturado, né, sistematizado. Não existe nenhum seminário no país inteiro, então o nosso alvo é que Deus nos dê o privilégio de ter ali, contribuir nessa área de formação teológica, de treinamento bíblico no país. Então são essas as realidades, né, do Timor, e eu agradeço o investimento da Borda nesses 10 anos, né, que a gente tem andado junto com os irmãos, pelas orações, pelo investimento financeiro, pelo suporte que os irmãos têm dado. Somos muito gratos a Deus, e por causa disso nós podemos continuar, né, nessa frente de batalha lá, junto com os irmãos. Depois, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma curiosidade, a gente vai estar ali perto da mesa ali do Timor. Você pode chegar, conversar, trocar ideia, a gente vai estar pronto para tentar responder para você. Vamos orar? Muita informação, né? Muita coisa na sua cabeça aí. E eu gostaria que nós agora parássemos um pouquinho e refletíssemos na mensagem, na palavra de Deus. É ela que nos desafia, né? É ela que nos move, é ela que gera reação, porque a palavra de Deus é viva, né? É o Espírito de Deus gerando em nós o conhecimento que vai nos levar a uma atitude. E que esse Espírito Santo possa chegar ao nosso coração, né, através da sua palavra agora, né? Deus, o Senhor conhece cada um de nós aqui, como nós chegamos, como nós estamos, o nosso coração, nossas expectativas, motivações. E por isso nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, aquilo que está incomodando, aquilo que está trazendo ansiedade em cada um de nós, para que o Senhor seja supremo, seja o Senhor da nossa reflexão, dos nossos pensamentos nesse momento. Que a Tua palavra nos conduza na direção que o Senhor quer levar cada um de nós a alcançar nessa noite, para o entendimento, para a compreensão, não só da Tua vontade, mas também do nosso compromisso com a Tua vontade. Então nos abençoa, abra nossa mente, abre o nosso entendimento para o Teu Espírito Santo. É a minha oração em nome de Jesus. O tema desse mês de reflexão missionária é anunciar a Cristo, né, entre os povos. E quando a gente fala em anunciar, para mim vem a ideia de proclamar, né, de você revelar, de contar os feitos, a justiça, os atos de Deus, as manifestações de bondade de Deus. O Salmo 19, né, verso 1, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Né? Anunciar é isso, esse é o negócio da igreja, esse é o nosso business. Né? Nós estamos aqui para anunciar, para proclamar, para transmitir, para revelar essas ações e manifestações de Deus. E Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele diz: os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque eles deixaram de adorar o Criador, de anunciar as obras e as manifestações do Criador, e tornaram-se adoradores das coisas criadas. E nós precisamos anunciar a essas pessoas, trazê-las de volta à verdadeira adoração ao Criador. E hoje eu gostaria de refletir
refletir um pouco com os irmãos sobre investimento, né? Qual é o melhor investimento? Qual é o seu investimento pessoal? O que você está pensando para os seus próximos 5 anos em termos de investimento? Onde você quer colocar o seu esforço, o seu dinheiro, os seus recursos? Qual é o melhor investimento para você? Quando a gente fala em investimento, a primeira coisa que vem em mente é a questão financeira, né? CDB, CRB, eu não entendo nada disso, mas a gente lê nas colunas de economia, e as pessoas, quando falam em investimentos, estão procurando investimentos que não tragam risco, que sejam seguros e que tenham rentabilidade. Ou então, quando se fala em investimento, você pensa em algo durável, né? Coisa que não vai se perder, que você vai ter a segurança de que 10 anos, 20 anos estará lá, que é uma casa própria, alguma coisa, um terreno, alguma coisa desse tipo. Né? Ou então num bem de consumo, né? Aquele sonho de ter o seu carro próprio. Né? O Renatão, quando era jovem, o sonho de consumo dele era um Fiat 147. Eu até lembrei e botei ali para trazer memória. Né? Mas qual é o melhor investimento para você? O que você tem investido? Aonde você tem botado, né, colocado ali o seu esforço, o seu dinheiro, a sua capacidade? Eu queria ler com vocês 3 versículos que estão aí em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, versos 44 até 46. Aqui, nesse capítulo, Jesus está trabalhando a questão, os valores, a ideia do reino de Deus. E os versos 44 a 46, Jesus usa a seguinte comparação, ou parábola. Jesus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, esconde-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O 45 diz, o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela pérola. É interessante que se você olhar aí o capítulo 13, Jesus vai trabalhar uma série de parábolas, série de comparação. Né? Ele começa com a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear. E ele disse que a semente é a mensagem do reino. E que essa semente do reino, e essa mensagem do reino, ela vai ser atacada pelo maligno que vai tentar roubar. As tribulações, as perseguições vão tentar matar. Ou que as preocupações da vida, o engano da riqueza vai tentar sufocar. Mas quando essa mensagem do reino cai num terreno fértil, ela vai produzir e produzir bastante. Né? Depois ele faz a comparação de que o reino de Deus é como o semeador que sai a semear a semente num campo. E ele semeia o trigo, mas o inimigo vem e também semeia o joio. E essas duas as sementes vão se desenvolver juntas. E os trabalhadores dizem, vamos lá limpar esse terreno. E o Senhor do campo diz, não, vamos esperar, vamos deixá-las crescer, porque senão a gente pode estragar a verdadeira semente. O reino de Deus tem essas duas características, vamos crescer juntos com aqueles que não são do reino. Ou Jesus diz, né, que o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, o menor de todos os grãos. Assim, quando se desenvolve, se torna numa grande árvore que pode abrigar os pássaros. Depois Jesus diz que o reino dos céus é semelhante ao fermento. Um pouquinho de fermento numa massa vai fazer uma transformação total, completa. E que o reino dos céus é semelhante a uma rede de pesca. Quando o pescador joga, ele consegue arrastar ali, né, peixes bons e peixes ruins. Mas só no final, os anjos de Deus vão separar quais deles são os bons e quais são os ruins. Então, Jesus dá aqui algumas, que ele chama no verso 11 de mistérios do reino. O que significam esses mistérios?
O que significa o reino de Deus? Mas nessa parábola que nós lemos aqui, Jesus diz, ele faz duas referências ao reino. Ele diz que o reino de Deus é como um tesouro escondido. A outra referência, ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma pérola de grande valor. Quando você lê isso aqui, o que vem à sua mente? O que você acha que Jesus está querendo transmitir com essa ideia? Tesouro escondido, pérola de grande valor. O que ele quer passar com isso? Eu entendo que Jesus está querendo passar e transmitir aos seus ouvintes que o reino de Deus é a coisa mais valiosa desse universo. É a coisa mais preciosa desse mundo. Não existe valor, não existe nada nesse mundo que possa se comparar ao reino de Deus. Mateus chama de reino dos céus, Marcos, Lucas e João chamam de reino de Deus. É a mesma coisa. São só terminologias diferentes. O que Jesus está dizendo é que o reino de Deus é algo tão precioso, tão valioso, que merece o nosso investimento. E Jesus diz mais, ele diz que nesse encontro com o reino, um homem que o encontrou e um negociante têm atitudes semelhantes. O homem, ele encontra o tesouro, ele enterra o tesouro, vende tudo que tem e compra aquele terreno porque ele quer adquirir aquele tesouro especial. O negociante é aquele que está à procura de algo muito valioso. E quando ele encontra aquela pérola de grande valor, ele vende tudo que tem para adquirir, para comprar, então, aquela terra, aquela pérola. E o que Jesus está mostrando com isso? A atitude daqueles que se encontram com o reino. Pessoas que, quando são impactadas com essa verdade, com esse valor do reino, vendem tudo que têm, abrem mão de tudo aquilo que possuem, para adquirir aquilo que é de maior valor. É a mesma coisa que Paulo diz lá em Filipenses capítulo 3. Ele diz, olha, eu sou judeu, nascido de família nobre, criado entre os fariseus, fui treinado assim, mas isso tudo é nada. É refúgio comparado com o conhecimento de Cristo. E Paulo diz, eu estou disposto a abandonar tudo isso para obter aquilo que é de mais valor. E a minha pergunta é, onde você tem colocado o seu investimento? Jesus diz lá, né, no capítulo 6 de Mateus, né, aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Aonde estiver o seu investimento, ali está o seu coração, ali está aquilo que é mais valioso para você. E ele diz lá no capítulo 6 de Mateus, né, buscai, pois, em segundo, quando você puder, quando você achar interessante o reino de Deus, é assim que ele diz? Não, ele diz, buscai, pois, em primeiro lugar, prioridade. Acho que é a única vez que Jesus fala de forma bem clara o que é uma prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Quando você abre o livro de Mateus, você vai encontrar a primeira mensagem pregada depois de 400 anos. Deus se cala durante 400 anos na história de Israel. E a primeira mensagem que Deus traz a Israel é João Batista. Primeiro profeta, depois de 400 anos de silêncio, João Batista aparece no meio do deserto, dizendo que arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Jesus, quando começa seu ministério na terra, a primeira mensagem que ele prega é: arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus é a prioridade de Deus nesse universo. Se você olhar de Gênesis ao Apocalipse, a obra de Deus é restaurar o seu governo neste universo. É o propósito principal de Deus. Para quê? Para a glória de Deus.
às vezes a gente tem dificuldade de entender o reino de Deus porque há uma certa confusão, né, às vezes, na nossa mente do que é o reino de Deus. E com isso, a gente perde um pouco da clareza em como investir no reino de Deus. Eu quero aqui dar só algumas ideias do que não é o reino de Deus, para que a gente possa depois ter uma visão clara do que é o reino. Jesus disse que o reino de Deus não é igual ao reino deste mundo. Quando os fariseus se aproximam de Jesus e começam a ouvir Jesus falar sobre reino, e é interessante, você precisa entender que para o judeu, o reino de Deus estava ligado à presença do Messias. E quando o Messias, na cabeça do judeu era assim, quando o Messias vier, ele vai restaurar o templo, ele vai trazer o governo de Davi, ele vai ser o nosso grande general, vai expulsar os nossos inimigos, vamos nos tornar a maior nação dessa terra. E vamos ser de novo a nação especial. Essa era a mentalidade do judeu. E de repente aparece Jesus apresentando uma visão de reino diferente. Aí no capítulo 17, chegam os fariseus e dizem, Jesus, tá bom, o senhor está falando de reino, mas que negócio é esse? Que reino é? Quando é que a gente vai ver que vai chegar o reino? E Jesus diz para eles, no verso 20, o reino de Deus não é semelhante ao reino deste mundo. Ou seja, o reino de Deus não tem política, não tem conchavos. O reino de Deus não tem violência, não tem imposição, não tem essa coisa de manipulação, de dinheiro. O reino de Deus é diferente, tem valores diferentes. Então o reino de Deus não é semelhante aos reinos deste mundo. Jesus disse que o reino de Deus não pode ser acessado por meios naturais. Quando Jesus estava ali conversando com Nicodemos, e Nicodemos querendo entender um pouco dessa mensagem de Jesus, e ele chega para Jesus, Jesus, o Senhor é mestre, o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier de Deus. E Jesus diz, olha, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não dá para você acessar o reino de Deus com meios naturais. Não é na carne, não é no físico, não é no nosso esforço. Tem que ser por um nascer espiritual, um nascer de novo. Então o reino de Deus não é acessado por meios naturais, não é deste mundo. Quando Jesus fala para Pilatos, o reino de Deus não é comida e bebida. Quantas das nossas preocupações no nosso dia a dia, nos nossos investimentos, tem a ver com comida e bebida, com as nossas situações, com as nossas circunstâncias. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é feito de palavras. Paulo diz lá em 1 Coríntios, mas de poder. O reino de Deus não é herdado por pecadores, não é para qualquer um. O reino de Deus não é a igreja. E é importante nós entendermos isso, irmãos, porque tem gente frustrada na igreja, porque não consegue ter essa mente de reino e fica frustrado porque não desenvolve, não consegue desfrutar dos benefícios do reino. Então você vai perguntar para mim, então o que é o reino de Deus? E eu quero usar aqui uma definição que foi dada pelo Piper. Ele diz, o reino de Deus é a boa notícia, né, de que o poder, a autoridade, o domínio de Deus veio a esse universo de forma nunca antes vista. A manifestação de Jesus nesse universo é a manifestação do reino de Deus. Quando você lê lá Lucas capítulo 7, vamos lá, abrir lá Lucas capítulo 7. Nós encontramos João Batista numa crise pessoal. O João Batista que diz, arrependei-vos porque o reino de Deus é chegado. Agora ele está aqui numa crise pessoal. E o verso 18 diz assim, capítulo 7 de Lucas, verso 18, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas a respeito de quem? De Jesus, né? De que Jesus ressuscitou a viúva, o filho da viúva.
E chamando então João Batista, 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Olha a mente do judeu. Olha ali a cultura judaica na cabeça de João Batista. O Messias está aí, eu vi. O Espírito Santo desceu sobre ele, os céus se abriram, falaram: esse é o meu filho amado. Mas João está preso. João não está vendo mudança nenhuma. João não está vendo a justiça de Deus se manifestando como ele havia pensado, que o Messias, quando ele vier, ele vai trazer justiça, vai tirar os inimigos, vai limpar a nossa terra e nós vamos voltar a ser a nação de Deus. João Batista está na cadeia. E ele pergunta: Jesus, és tu o Messias? E aí no verso seguinte, no verso 20, dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para lhe perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Verso 21, naquele momento Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves, espíritos malignos, concedeu visão a muitos que eram cegos. Então ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Jesus não responde à pergunta de João Batista. Jesus apenas diz para ele: voltem lá e contem para ele tudo que vocês estão ouvindo e vendo. Jesus está mostrando para João Batista que o maior problema de Israel não era Roma, não era Herodes, era o pecado. Era a manifestação do poder das trevas que oprimiam, que controlavam, que escravizavam. E Jesus diz: olha, o reino de Deus chegou. Os pobres estão ouvindo o Evangelho. Os cativos estão sendo libertos. Os cegos estão sendo curados, estão ganhando visão. Os coxos estão sendo restaurados. Os leprosos estão sendo limpos. Essa é a manifestação do reino. Quando a gente olha o livro de Atos, Jesus está ali manifestando o poder dele, o Jesus ressurreto. Irmãos, a ressurreição de Jesus não é apenas uma garantia de vida pós-morte. Não é. É muito mais do que isso. A ressurreição de Jesus é a garantia de que o governo e o reino de Deus já está se manifestando nesse universo. Você crê nisso? Nós não pregamos um Jesus que irá reinar. Nós pregamos e cremos no Jesus que reina, que governa esse universo, que manifesta os seus atos de justiça, de poder, nesse momento, ou agora. É isso que os discípulos pregavam. O perdão dos pecados não é uma experiência pessoal, não é um alívio da minha culpa. O perdão dos pecados é a nossa restauração, é a restauração desse universo com o seu Criador. É isso que o reino vem fazer. É isso que Paulo diz lá em Efésios 1:10, de fazer convergir todas as coisas nele, as que estão nos céus e as que estão na terra. Tudo está convergindo no governo de Cristo Jesus. Por isso, essa definição cai muito bem. É a boa notícia que o poder, a autoridade, o domínio de Deus se manifestam de uma forma nunca vista antes na nossa terra, no nosso universo. Deus está reinando de uma maneira nova para salvar o seu povo dos seus pecados, para livrá-los dos seus inimigos, revelar a sua glória, estabelecer a justiça na terra. É esse o Deus que nós estamos pregando. É por isso que nós precisamos da mente do reino. Porque a mente do reino nos faz ver o que não é visível. A mente do reino nos faz crer naquilo que não é possível. A mente do reino nos motiva a fazer coisas que não se acha motivação nesse lugar aqui. A mensagem de Deus é: os reinos deste mundo pertencem ao reino de Deus e ao seu Cristo. Ele é o rei desse universo. Ele é o rei da sua vida.
Com isso eu quero deixar aqui algumas aplicações. A primeira é de que a nossa boa nova, a grande notícia que nós temos para o mundo é de que Cristo reina. A ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus, nos deu uma missão no mundo e para o mundo. Nós não estamos aqui para simplesmente aguardar só aquele momento em que nós vamos nos encontrar. Não, nós temos uma missão no mundo e para o mundo. E essa missão é de revelar o Cristo que reina. Talvez você não esteja vendo Cristo reinar na sua vida. Talvez as circunstâncias da sua vida não mostrem que Cristo está reinando, mas Ele reina. Ele reina. O que talvez você precisa fazer é confessar. É fazer o que Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender significa confessar para Jesus e dizer: olha, eu tentei de tudo, não está dando certo, eu não consigo. Eu preciso do reino do Senhor. Eu preciso que o Senhor assuma o controle da minha vida. É isso que significa Jesus reina. E quando nós entregamos a nossa vida a este rei, e ele domina, e ele governa, aí nós vamos experimentar a justiça, a paz. Porque Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o quê? Amor, justiça e paz do Espírito Santo. Se você quer experimentar a paz, a justiça deste reino, ele tem que reinar. Ele não faz parcerias. Ele não divide o reino. Ele não senta no trono paralelo. Ele tem que ser o rei para que você experimente o governo perfeito dele. E se você quer ver essa manifestação do reino, hoje é a oportunidade. Senhor, olha, meu casamento está assim. Já tentei. E talvez seja esse o problema. Você já tentou de tudo. Deixa o rei resolver. Deixa o rei controlar. A outra aplicação é que nós somos os mensageiros do reino. Deste rei que agora governa todas as coisas, que controla todas as coisas. Quando Jesus ressuscitou, ele andou no meio dos discípulos durante 40 dias, reforçando essa verdade. E no capítulo 28 de Mateus ele diz, antes de ele subir aos céus, ele diz: toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Nós somos mensageiros desse rei, que tem toda a autoridade. Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, no final do capítulo 1, que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu um nome que está acima de todo nome, que não há nome na terra que seja comparado ao nome de Jesus. É esse rei, é essa autoridade que nós proclamamos. Nós somos parte disso, nós somos mensageiros dessa verdade. E a terceira aplicação é que nós somos responsáveis pela vinda do reino. Jesus diz que a mensagem do reino será pregada a todas as nações. Daí então virá o fim. A mensagem do reino vai chegar a todas as nações, porque o nosso Deus é um Deus de graça. Ele quer que todos os povos ouçam, saibam, conheçam a verdade do reino de Deus que já está manifestado na terra. Eu só quero ler com vocês para encerrar 2 Pedro, capítulo 3. E aí eu vou acabar. Segunda Pedro, capítulo 3, verso 9, diz assim: o Senhor não demora. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam acontecer. Ao contrário, Jesus não voltou ainda. O reino ainda não se manifestou plenamente. Por quê? Porque Ele é paciente. Ele é paciente. Não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Aí no verso 11 ele diz assim, Pedro diz assim: visto que será assim, desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? E ele fala: vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda.
nós temos um compromisso de apressar a chegada do reino. E como é que a gente vai fazer isso? Alcançando as nações. Porque o reino ainda não se manifestou. O rei ainda não veio, porque ele está pacientemente dando oportunidade ainda àqueles que não ouviram. Dizem que nós somos mais de 16.800 etnias nesse planeta. 42% ainda não conhecem, não ouviram falar dessa verdade, de que Jesus Cristo, o Rei do Universo, está aí salvando e oferecendo a sua graça àqueles que creem. E nós precisamos participar disso. Deus nos deu o privilégio, como igreja, de sermos agentes do reino, mensageiros do reino e apressadores desse reino. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que o Senhor nos faça investir naquilo que é o melhor. Que o Senhor nos dê aquela disposição de gastar o que nós temos com aquilo que vai durar, né? Com aquilo que vai resultar na glória de Deus. E a glória de Deus vai se manifestar quando o reino de Deus então vier e ele sujeitar todas as coisas ao Senhor. Amém? Vamos orar? Coloque aí diante do Senhor a sua percepção, a sua resposta ao reino. Você concorda que o reino de Deus é o melhor investimento da sua vida? Como você pode investir mais? Ou como você tem usado os recursos de Deus nessa obra valiosa, nessa pérola preciosa, nesse tesouro escondido? Só usando no domingo? Só servindo numa determinada ocasião? Que Deus nos abra os olhos para enxergar o investimento no reino de uma forma mais efetiva, né? Gastando na nossa vida, nossos recursos nele. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por esse privilégio de estar com os irmãos, ler a Tua palavra, sermos expostos ao Teu Espírito. E eu quero rogar que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a discernir cada um de nós discernirmos nosso momento com o Senhor. Talvez tenham aqui irmãos lutando nas suas dificuldades, circunstâncias, porque ainda não entenderam que o Senhor Jesus é o Rei da vida deles. Que ainda estão lutando por suas próprias forças e esforço. Que eles possam se render ao reino de Cristo, ao seu governo, para que eles possam desfrutar da justiça, da paz, da manifestação do Teu Espírito. E nos ajuda como igreja, Deus, a investir naquilo que é eterno, naquilo que é de valor, que é o reino de Deus. E que isso se manifeste nas nossas vidas, nessa igreja, nessa cidade e nos lugares que o Senhor vai nos levar. Em nome de Jesus.